Olá, boa tarde. Estamos iniciando a nossa aula de matemática, hoje com o início da quarta unidade. Depois das provas, depois de termos fechado este período de unidade 3, nós estaremos iniciando a nossa unidade 4 e quero convidar vocês para observar as páginas de número 242 a de número 266. Pois bem, e o que é que vamos estudar nesta quarta unidade? Nós vamos estar estudando a circunferência e também os arcos e as relações métricas na circunferência. O que é que precisamos de vocês? É entender alguns aspectos. Em primeiro lugar, além de entendermos a diferença entre círculo e circunferência, nós vamos entender a priori do valor π, ou seja, o número π, que é um número irracional, que vale 3,1415, pontinho, tá? Vai lá para infinito. Então essa é a primeira ideia que a gente vai estar absorvendo na aula de hoje. Então, olha o livro, consulta as páginas e a gente vai estar trabalhando de forma direta juntos. Em segundo lugar, nós vamos também estar trabalhando a medida de um arco de circunferência, né? E o que é arco? Nós vamos pegar aqui esta ideia que está diante de vocês aqui. Eu estou aqui com um círculo, né? E o arco será uma parte que vai estar limitada aqui. Vamos imaginar que eu saia desse ponto aqui, ó, suba e desça e aqui eu pare. Se eu traçar uma linha que ligue o ponto de saída e o ponto de chegada aqui, eu tenho um arco, que é essa distância daqui até aqui, com a volta sendo dada pelo perímetro e não pela extremidade da linha, da reta que liga um ponto a outro, ok? Então, nós vamos estar trabalhando aqui o arco, a medida do arco da circunferência. E depois nós vamos trabalhar com radiano, e aí é uma relação entre ângulos e arco, né? E a ideia, né, do ângulo que se forma e as voltas que serão dadas na circunferência. Então isso vai trabalhar o radiano. Nós vamos também observar os ângulos que são formados pelo ponteiro do relógio. E aqui, de forma bem prática, nós podemos nos apropriarmos da ideia que aqui começamos a estudar. Então vejam bem, vamos pensar aqui na ideia de dois ponteiros, um ponteiro maior e um ponteiro menor, tá? Então o menor é o verde, né? Azul. Então eles vão se deslocando na circunferência, ele vai diminuindo o ângulo, ele vai aumentando o ângulo. Então ele vai formar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus, que é o ângulo da cruz, né? Ou seja, há uma reta, né? É uma reta vertical e outra horizontal. Então uma perpendicular à outra, e essas retas vão formar num ponto convergente, né? Que é um ponto convergente, onde todas as retas convergem para esse ponto, e nós vamos chamar de ângulos, tá? Ou seja, é um ponto onde a reta se encontra, tá? Uns chamam de quina, outros chamam de vértice. Então o ponto de vértice aqui, das linhas que cruzam, vão formarem ângulos. O que mais poderia dizer hoje da aula? Vamos tratar dos cálculos do perímetro, né, de figuras compostas de arco e de circunferência. Qual é o perímetro? O perímetro é toda uma volta, né? É toda uma volta que é dada no círculo, ok? Então a circunferência é a parte perimetral, é essa linha aqui, ó, que vai delimitar, né? Delimitar o círculo. Então o círculo é delimitado pela circunferência, ok? Então é bom que entenda isso. Então vamos calcular sempre esse perímetro aqui, né, que isso é importante ver, da circunferência. E aí sim vem as relações métricas aqui dentro. Aqui dentro nós vamos achar uns triângulos, nós vamos achar uma série de figuras inscritas, circunscrita, ou seja, colocada dentro da circunferência ou fora dela, e a gente vai estar aprendendo isso. Nós vamos ainda, dentro desse contexto desta aula, estar lidando com, além das relações métricas na circunferência,
com a potência de um ponto em relação à circunferência, onde ele está o ponto que ele está colocado nela. Tá? Assim, vamos ter aí matemática à vontade para aprender aqui. E é muito bom esta aula, ok? Vamos, a priori, observar ali o que é que encontramos na página 242. Tá? Vamos lá, abrir o livro e observar a página de número 242, que são temas já propícios da nossa quarta unidade. Bem, quando abrimos os livros, na página 242, já temos de início aí o capítulo de número 10. Tá? E o capítulo número 10 vai falar de circunferência, arco e relações métricas. Tá? Primeiro, nós vamos observar o número π, e isso fala de uma razão geométrica, né? E é um problema que interessou matemáticos de todas as civilizações. Foi um cálculo de razão entre o comprimento C e o diâmetro da circunferência, né? O comprimento é todo o perímetro, né? E o diâmetro são as duas extremidades que corta o círculo ao meio. Então, como o diâmetro é 2 vezes o raio, porque raio é aquele ponto que vem da extremidade até o centro da circunferência, então essa relação de 2 raios que atinge todas as extremidades, aí, com a parte que circunda, é chamada aí de razão geométrica, ok? Então, dá-se exatamente isso. Então, numa circunferência nós temos agora algumas características, né? Teremos agora 3 circunferências de raios distintos, como mostra a situação adiante. Você vai observar lá no seu livro e vai entender exatamente isso. Então, vamos chamar a atenção, Maria Eduarda comparou uma pizza no final de semana e fez o seguinte procedimento. Ela mediu o comprimento da circunferência, que era de 111 centímetros, e dividiu pelo diâmetro da caixa, que mede 35 centímetros. O resultado foi quanto? 3,14. E todas as vezes que você fizer assim, vai encontrar sempre o mesmo resultado. Não importa qual seja o tamanho do círculo, né? Eu posso ter um círculo nesse tamanho, tá? Quando eu fizer o comprimento aqui, vai dar 3,14. Mas eu posso pegar um círculo menor. Observe que os tamanhos são distintos, né? Esse, e os dois dará o mesmo valor, 3,14. Mas, professor, e se eu pegar aqui um ainda maior, como é que eu tenho? Deixa eu pegar aqui do lado. Eu tenho mais um maior aqui, eu trouxe mais um aqui, então eu tenho mais um aqui. Vamos observar a dimensão desta natureza, o maior. Então eu tenho este aqui, eu tenho esse aqui que está perto de mim, né? Este aqui que está perto de mim, e este aqui também. Então esses 3 são tamanhos diferentes, mas quando você divide esse círculo, essa saída de um ponto para outro, em todos eles, e divide pelo diâmetro, né, pela distância das extremidades, vocês terão a mesma medida, que é de 3,14. Tá? Então, posto isso, nós vamos lembrar de algumas situações de medida, né? Lembrar sempre, aí é bom que se coloque no caderno, que o diâmetro de uma circunferência é igual a 2R, ou seja, 2 vezes o raio, ok? Agora, quando eu quero calcular a área do círculo, ou seja, a região interna da circunferência, aí sim a medida é exatamente assim, é πr ao quadrado, ok? Eu vou pegar π e vou multiplicar por r ao quadrado. Isso aí vai me dar o contingente da área formada ali, ok? Ou seja, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, ou seja, C dividido por 2R, vai ser igual a π, ok? Como já falamos. Então, essa parte introdutória vai falar exatamente dos aspectos da atividade que nós estaremos a trabalhar, ok? Depois teremos algumas orientações, né, onde vamos estar trabalhando a medida do arco da circunferência, e aí vocês vão estar se apropriando dessas aberturas, né, onde há um ponto de vértice,
que vai estar dividindo em vários ângulos, ok? Então, essas são as medidas do arco que nós vamos trabalhar aqui. É importante também lembrar que o radiano é uma medida em que vamos estar trabalhando a medida do raio, a medida do ângulo em graus e o comprimento do arco. Então, essas três condições devem estar presentes na busca de solucionar o radiano. Ou seja, por certo, o radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o referido arco. Então, a gente tem que ter a habilidade suficiente para descrever. Lembre-se que a volta completa numa circunferência é 360 graus, ok? Então, isto é bom lembrar. Mas lá no seu material de apoio teremos tudo isso e mais o material que vou lhes deixar ainda hoje, ok? Vamos trabalhar os ângulos formados pelos ponteiros de horas e de minutos, isso é importante a gente ver, conforme já disse anteriormente. Isso vamos fazer de forma passo a passo, né? E vamos estar instruindo vocês, ok? Também teremos aí o cálculo do perímetro de figuras compostas de arcos de circunferência, ok? Então vamos observar essa sequência. Mais tarde a gente vai chamar isso de senoide, de cosseno, de curva de cosseno, tá? De curva de seno. Isso é importante nós termos aqui. Então vamos calcular isso dentro do material que estamos a enviar-lhes, tá? Nós vamos trabalhar as relações métricas, né, na circunferência, onde vamos encontrar o seno, cosseno, tangente e cossecante também, né? A secante, melhor dizendo, a secante, porque a cossecante vamos estar estudando depois, mas a secante, a tangente, nós vamos estar aí estabelecendo algumas definições para ela, né? O que mais poderia dizer? Sim, vamos trabalhar também aqui as relações entre as cordas. É importante que a gente sempre estejamos lembrados dessas relações, que é muito importante para o nosso aprendizado. Aí no demais teremos algumas aplicações, né? Outros vídeos serão de apoio para que vocês possam entender melhor, e aí vamos estar a trabalhar as questões que estão sobre vir. Assim estaremos examinando a nossa atividade até a página de número 267, que culmina com alguns exercícios, ok? Então, para esta aula a gente vai estar resumindo este material para que você possa ouvir e de forma detalhada trabalhar essas questões, ok? Então, dá uma olhadinha no livro e agora eu vou lhe deixar material para que você possa aperfeiçoar, né, o conteúdo que foi aqui passado, né, as explicações que aqui foram dadas. Vocês vão aprofundar e vão estar resolvendo as questões finais da página 266, 267, que é de grande valia para nós. Então, a aula de hoje, a gente vai resumir a aula nesse contexto. Eu tenho mais material que eu vou estar disponibilizando logo após você assistir esse vídeo, e assim vamos interagindo ao longo da tarde, ok? Então, a aula de hoje é vocês com os vídeos, e depois nós vamos interferindo aí, marcando aí uma grande chamada, uma grande live, né? Para que a gente possa estar trabalhando juntos, ok? Então, tenha uma boa aula e continue estudando. Valeu, obrigado.